no livro de Filipenses, capítulo de número 4. E conforme você for encontrando, glorifique ao Senhor, amém? Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Aleluias, louvado seja o Senhor, pois é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Filipenses capítulo de número 4, versículo 19, está escrita assim a palavra do Senhor: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, esta noite estamos aqui em Tua presença, porque sabemos em quem nós temos crido. Estamos aqui porque Te amamos. Estamos aqui, Senhor Jesus, para poder ter um encontro contigo. Portanto, Espírito Santo, abra os céus ao nosso favor esta noite e nos leve a um nível, Senhor Jesus, de mais profunda intimidade e adoração, pois somos falhos, mas queremos, Senhor Jesus, desfrutar do milagre e das promessas que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Se conosco, nos abençoe, leve a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém? Aleluias. Alguns cristãos, eles depositam a sua confiança em alguns versículos da Bíblia. Só que isso é um erro que acaba enfadando as pessoas a não viverem o milagre, a não viverem as promessas que Deus ele tem reservado para todos nós. E quando nós depositamos apenas a nossa confiança em alguns versículos, nós não vivemos o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E por isso eu quero dizer para você, nós precisamos acreditar, nós devemos crer na Bíblia como um todo. Não adianta a gente chegar e falar assim: olha, eu só posso crer naquilo que para mim me convém, eu só posso crer naquilo que acho que é bom para mim. Nós estamos tendo um pensamento completamente errado. E esse pensamento que às vezes nós temos, de achar que alguns versículos apenas vão me levar a viver as promessas que Deus tem sobre a minha vida, está errado. E por isso eu preciso entender que nós não podemos ficar à espera de uma provisão. Às vezes as pessoas elas param a sua vida esperando que Deus ele venha trazer uma provisão. Está errado. Para que a provisão ela venha a acontecer na minha vida e na sua vida, é necessário nós ativarmos esta provisão sobre nós. É necessário nós fazermos alguma coisa. O versículo 19, ele mostra aqui que há uma intervenção sobrenatural para que aconteça algo no natural. Às vezes nós não entendemos isso, que para o sobrenatural acontecer em minha vida, eu preciso provocar a Deus, eu preciso entender que a Bíblia, ela não tem limites para aqueles que realmente amam a palavra, que amam ao Senhor. Nós temos que olhar para tudo isso, porque Deus, Ele deu uma ordem ao homem, Ele disse para o homem: produza, trabalhe. Só que se nós cruzarmos os braços, o que vai acontecer conosco? Nós não sairemos do lugar, nós ficaremos aprisionados. Só que Jesus, Ele é tão maravilhoso, a palavra do Senhor é tão linda, que Ele diz que Ele dá aos seus, enquanto os seus dormem. Ou seja, nós não precisamos fazer nada, Ele já está nos abençoando. A partir do momento que você chega no seu quarto, a partir do momento que você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, Ele está dizendo para mim e para você: enquanto você dorme, eu já estou abençoando a tua vida.
porque eu estou te dando quando você descansa. O que Deus está querendo falar conosco é que Ele vai nos abençoar no momento que nós descansarmos o nosso coração, no momento que nós ficarmos com os nossos corações acelerados, ansiosos. As coisas não acontecem, as coisas vão de mal a pior, porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito, só que as coisas não são do meu jeito, as coisas são do jeito que Deus Ele quer estabelecer sobre as nossas vidas, e é no tempo dEle, no momento dEle, que tudo começa a acontecer, tudo começa a dar uma direção para nós. Às vezes nós estamos dentro de uma nuvem, dentro de um lugar acinzentado, e não conseguimos achar realmente a saída, porque às vezes o labirinto da nossa alma, ele acaba nos parando, ele acaba paralisando realmente o nosso andar com Deus, o nosso caminhar com o Senhor. E por isso, eu quando olho isso daqui, eu vejo que Deus ele tem um grande trabalho para todos nós, porque quando eu descanso, Ele me abençoa, quando eu espero nele, Ele age ao meu favor. A única coisa que eu preciso fazer é ativar os céus ao meu favor. E como eu vou fazer isso? É com a minha intimidade com Deus, é o meu estado de oração, meu estado de espírito. Quando eu entro no secreto, quando eu oro, quando eu clamo, Deus ele abre os céus ao meu favor. Deus ele não está escondido de mim e de você, não. Deus ele está querendo mostrar para você quem realmente Ele é. Mas para que Ele possa mostrar quem Ele é, você precisa ter uma atitude. Não dá para as coisas acontecerem na sua vida se você ficar com os braços cruzados. Você não consegue entregar o seu melhor a Deus se você cruzar os seus braços e esperar os dias passarem. Se você não buscar ao Senhor verdadeiramente com todo o teu entendimento, nós não conseguimos fazer nada para o Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, não precisa abrir, está escrito assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais. Olha só que maravilhoso. Deus ele está falando aqui que Ele mesmo vai lembrar você, que Ele estabeleceu uma aliança, que Ele estabeleceu uma aliança essa sobre um juramento que Ele prometeu a quem? Aos nossos pais na fé. E é uma promessa que Ele não pode voltar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e tentamos observar as palavras de Deus, nós vemos que são palavras célebres, são palavras curtas, frases curtas, porque Deus ele é preso às suas palavras, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E nós, seres humanos, às vezes falamos demais e cumprimos de menos, porque Deus, quando Ele fala, eu vou fazer, você pode ter a certeza que Ele vai fazer. Quando Ele promete algo, você pode ter a certeza que Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele diz, eu sou fiel e justo para cumprir todas as palavras que eu disse através da minha Sagradas Escrituras. Eu preciso entender isso. O milagre da provisão nos empolga. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos os vários milagres que Jesus ele estabeleceu sobre provisão, por exemplo, a botija de azeite, fala assim, eu sou uma botija de azeite. Você queria ser um vaso, né? Eu sei que você queria ser um vaso, só que olha só a diferença, o vaso ele está ali, sem azeite, só que a botija é menor que o vaso. Só que a Bíblia mostra que aquela botijinha de azeite encheu várias vasilhas de azeite. Ou seja, seja você uma botija para poder encher os vasos, para poder realmente estabelecer o plano de Deus, não somente na sua vida. Não seja egoísta, porque quando você vive a sua fidelidade em Deus no pouco, Ele diz, eu te colocarei no muito. Deus Ele quer abençoar as nossas vidas, mas para isso eu preciso ter fé em Deus. Por isso eu preciso crer que Deus está no controle de todas as coisas. Então quando eu vejo os milagres de provisão de Deus, eu vejo que é maravilhoso. Imagina você estando num deserto, e você com fome, seu estômago falando em línguas estranhas, já, porque havia dias que você não comia. Aí Moisés chega para Deus e fala, Deus, o povo está com fome. Aí Deus fala, peça para que o povo espere até o amanhecer, porque no amanhecer eles vão comer um pão abençoado, o pão que vai descer do céu sobre a vida deles. É maravilhoso.
nós olharmos as provisões de Deus, olharmos Jesus pregando um sermão para quase 15 mil pessoas, e ali ele ver as pessoas também famintas, com fome, e ele fazer a multiplicação, ou seja, houve uma provisão. Isso tudo é maravilhoso, só que nenhuma provisão de Deus está sobre as nossas vidas se nós não vivermos a maior provisão de Deus, que é o seu Filho amado, que foi dado para nós, para a salvação. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a maior provisão de Deus, é o maior milagre de Deus para mim e para você. Se hoje nós estamos aqui, é por causa de um ato que Jesus ele teve na cruz do Calvário, aonde Ele ativou realmente a minha vida e a sua, porque antigamente nós estávamos desligados, estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos longe de estar na eternidade do Pai. Só que quando Jesus ele vem, Ele religa todas as coisas, Ele fala, aquilo que for ligado na terra, é ligado nos céus. Eu quero dizer para você, esta noite, o Senhor Jesus Ele te chamou para poder ligar a sua vontade, para poder ligar os teus desejos, os teus sonhos, não somente aqui na terra, mas nos céus também. Só que nós precisamos entender que a maior provisão já foi estabelecida para a minha vida e para a sua vida, que foi o Filho de Deus vir na terra para morrer e estabelecer a salvação para todo aquele que nele crer. Por isso eu preciso ver que é necessário nós entendermos aquilo que Paulo está falando aqui no livro de Filipenses, porque aqui no capítulo 4, ele está mostrando para nós que nós precisamos ter cuidado com o nosso renovo, com as coisas que renovam a todos os dias, porque as coisas vão mudando, vão se transformando, e se nós não entendermos o que Jesus ele quer para conosco, nós iremos acabar falhando na missão, sendo dizimados. Já do versículo 11 ao 13, Paulo ele fala que ele passou por um momento de dificuldade tão grandiosa, mas ele não abandonou. É isso que às vezes nós precisamos entender, que não é somente as alturas que nós temos que glorificar ao Senhor. Às vezes nós precisamos estar nos vales, às vezes nós precisamos passar por momentos de dificuldade na nossa vida, mas fazer como Paulo. Eu sei viver no muito, mas também sei viver no pouco. Mas nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o que está por vir pode me separar do amor de Cristo que está em mim. Aleluias! Isso eu preciso entender, que o amor de Deus é um amor sobrenatural, é um amor provido de milagre, porque se eu estou aqui, se você está aqui esta noite, é porque você é um milagre. Você é alguém especial que Jesus olhou e te quis e te desejou. A Bíblia mesmo diz isso para mim e para você, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que escolheu a todos nós. Se nós estamos aqui, é porque nós somos escolhidos por Deus. E acionar a lei, ela vai te dar o quê? Algo para receber através de um sacrifício, porque o sacrifício ele começa a fazer com que você realmente venha ter uma entrega, e isso é necessário para todos nós. Não dá para se fazer alguma coisa para Deus se não houver sacrifício, não dá para fazer algo para Deus se não houver dedicação, não dá para fazer algo para Deus se não houver zelo. Davi diz, o zelo pela casa do Senhor me consome, e é necessário, e às vezes nós confundimos que ser um adorador é apenas cantar alguns hinos, ser um adorador é apenas falar algumas palavras de adoração ao Senhor. Só que ser um adorador vai muito mais além. Ser um adorador é entender que existe um plano de Deus para as nossas vidas, plano esse que não foi paralisado. Deus está dando continuidade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Não tem como nós acharmos que as coisas que aconteceram foram para as pessoas do passado. Não, muito pelo contrário, as coisas que aconteceram no passado, Deus quer fazer acontecer hoje na minha vida e na sua vida. Só que para isso acontecer, eu preciso ter dedicação. Para a provisão de Deus vir sobre a minha vida, eu preciso entender que eu não posso ficar com os meus braços cruzados. Eu tenho que agir. Porque se eu não agir, os céus não se abrem. Se eu não der o meu primeiro passo, eu vou ficar da mesma maneira sempre. E por isso Deus está nos chamando aqui, para que Ele possa realmente mostrar que viver em Cristo Jesus é viver uma provisão de dependência de Deus a todo momento, a todo instante. Porque quando eu sou dependente de Deus, eu desfruto das suas promessas. Quando eu sou dependente de Deus, nada me separa do amor de Cristo, nada me leva para longe, mas tudo me traz para mais perto dele. Porque se hoje eu perco alguma coisa, Jesus está ali para me abraçar, o Espírito Santo está ali para me consolar. Se hoje eu ganho alguma coisa, Ele também está ali para se alegrar comigo. E assim nós precisamos prosseguir. Atos capítulo 20 versículo 35 diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as próprias palavras do Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Olha só que maravilhoso. Lucas, lá no capítulo 6 versículo 38 diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando nós realmente temos esse prazer de entregar a Deus, Ele derrama a sua provisão nas nossas vidas. Lá em 1 Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz que Salomão, ele entregou a Deus um sacrifício gigantesco. Ele levou 1000 juntas de bois para poder oferecer a Deus em sacrifício, porque Salomão, ele queria ter um encontro com Deus. Imagina comigo, ele sendo levantado como rei de Israel, para tomar conta, um jovem que não tinha sabedoria, que precisava realmente de instruções, de pessoas mais velhas, de pessoas que estavam ao seu lado, só que ele não conseguia realmente fazer aquilo sozinho. Ou seja, naquele exato momento ele chegou para os maiorais e perguntou: o que nós temos? E ele falou: Absalão, o filho de Davi, roubou os cofres do rei, então não temos muita coisa. O inverno está chegando, e a única coisa que sobrou para você, Salomão, foram 1000 cabeças de bois. E Salomão falou: vamos entregar em sacrifício ao meu Deus. Naquele momento ele ativou os céus ao seu favor. Naquele momento ele viu o céu se abrir ao seu favor. Só que quando ele entrega, detalhe, ele esperava que Deus viesse para encontrá-lo da mesma maneira que o seu pai escreveu no capítulo 18, no Salmo 18. E o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou, e me tirou do charco de lodo. Ou seja, ele está falando que naquele momento Davi já era velho, ele tinha caído do seu cavalo, e um gigante com uma espada de 45 quilos estava pronto para encravar no seu peito. E ali naquele momento Deus fez um grande milagre, aonde o seu comandante da guarda viu aquela situação, ele foi lá e matou o gigante, tirou Davi da peleja. Então ele escreve esse salmo, e Salomão, lendo esse salmo, ele falou: eu vou entregar essas 1000 juntas para o Senhor, porque Ele vai sentar nas asas dos querubins e Ele vai me salvar, porque eu não sei mais o que fazer, o inverno está chegando, o povo está com fome, eu não tenho como liderar esse povo, sou jovem, e o meu pai disse que era para eu tomar conta desse povo, e agora o que eu vou fazer? Eu tive que colocar as minhas mãos na coxa do meu pai, e prometer para ele que eu iria ser rei, que eu iria cumprir, que eu iria fazer a casa para o Senhor, uma casa de adoração. E agora eu vou fazer com que, se eu não tenho nada, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho de onde tirar, porque tudo foi roubado, eu só tenho essas 1000 juntas, essas 1000 cabeças de boi. Ele falou: vou entregar ao Senhor como meu pai fazia, para dar ao Deus do meu pai toda a adoração que Ele merece.
aí aquela fumaça naquele monte. Salomão, penso eu, a Bíblia não diz, penso que ele entra correndo no meio daquela fumaça, procurando Deus, e ele não acha Deus. Agora começa a desenhar comigo em sua mente, ele saindo, os 1000 sacerdotes que ali estavam, que ofereceram os holocaustos, olhando para Salomão, um povo lá embaixo do monte, esperando o rei descer, e o rei desce cabisbaixo, triste, não há barulho, não há festa. Ele vai para o seu palácio, entra para os seus aposentos, e ali eu penso que ele deita na sua cama, e ali ele começa a chorar, falar com Deus. Agora eu não sei se foi por cima, se foi por baixo, se foi pela porta, se foi pela janela. Quando ele estava ali no seu quarto, em secreto, o próprio Deus veio visitá-lo e disse a ele: Salomão, pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão olha para Deus e fala: Deus, eu quero sabedoria. Olha só que maravilhosa essa história. Ele podia realmente viver uma provisão sobrenatural, porque Deus chegou para ele e falou: pede o que quiser, eu te darei. Ele podia falar: Deus, me dá riquezas, para que eu possa suprir a necessidade do povo, para que eu possa entrar com uma provisão na vida do povo. Deus, me dá os reinos desta terra, para que eu domine todos. Aí ele chega para Deus e fala: Deus, eu quero sabedoria para conduzir o seu povo. E com Deus, como Deus não sabe perder, ele falou: Salomão, você me ofereceu algo que nunca ninguém me ofereceu. Você me ofereceu 1000 bois em holocausto. Eu queria te dar tudo que você quisesse, mas agora você vem e pede para mim sabedoria. Salomão, não vou te dar apenas sabedoria, mas eu vou te dar sabedoria, riqueza, e você será o homem mais próspero que já existiu nesta terra. Sabe por quê? Porque ele ativou os céus. Ele conseguiu ativar o coração de Deus com uma sinceridade. Às vezes nós não conseguimos viver milagres em nossas vidas, porque nós estamos querendo solucionar os nossos problemas. Só que Deus, ele deu outros problemas a serem solucionados por nós. Só que se nós não soubermos solucionar com sabedoria do alto, com a sabedoria de Deus, nós iremos matar, nós iremos destruir, nós iremos o que? Espantar. E por isso eu preciso entender que uma provisão de Deus só vem na minha vida a partir do momento que eu tenho um coração transformado, a partir do momento que eu tenho um coração realmente convertido em Deus. Quando eu tenho um coração convertido em Deus, pode acontecer o que for na minha vida, eu não vou me esbravejar, eu não vou ficar furioso, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que estou num caminho que vai me levar para a glória, aonde todas essas coisas vão acabar, porque quando eu estiver na glória com Deus, a única coisa que eu vou querer realmente é poder ir ao encontro de Jesus e falar: obrigado, valeu a pena, Senhor, passar por tudo isso, para hoje poder estar aqui e te abraçar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que para nós vivermos o nosso milagre, nós temos que fazer aquilo que nós queremos que, para alguém, aquilo que nós queremos que façam para nós. Por exemplo, todos os dias que eu estou em casa, eu levo café da manhã para minha esposa, e eu estou aguardando o dia que eu vou ser retribuído com isso. Mas é a realidade. Você tem que fazer para alguém aquilo que você quer que outros façam por você. Porque se você trata as pessoas com desprezo, com maldade, com arrogância, com ironia, é o que você vai receber em troca também. Mas se você trata as pessoas com amor, com carinho, você pode ter a certeza que você não vai receber apenas o amor e o carinho daquela pessoa, mas Deus está escrevendo tudo aquilo que você está fazendo. Deus está relatando todas as coisas que você está fazendo, porque Ele quer dar a você o melhor. Provérbios 11:24 diz assim a palavra do Senhor: a quem dá liberadamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais.
Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha só que maravilhoso isso. Quando nós damos realmente para Deus, liberadamente, porque quando eu venho para o culto, eu venho com um intuito. Eu não venho aqui para olhar as pessoas, eu não venho aqui para saber se a igreja vai estar cheia ou não. Eu venho para o culto porque eu sei que é um momento que eu reservei para eu poder adorar ao meu Deus. Então eu preciso entregar o meu melhor, eu preciso me doar, eu preciso me preparar, eu preciso chegar aqui realmente com a minha intenção de poder realmente ouvir a voz do meu Deus, ouvir os direcionamentos. Eu tenho que vir para o culto, vou viver o milagre do Senhor. Nós podemos receber o que nós buscamos, o bem ou o mal. A Bíblia ela é categórica naquilo que ela diz, que eu posso, com a minha boca, profetizar bênção ou maldição. E o que você está profetizando sobre a sua vida? Bênção ou maldição? O que você realmente está vivendo na sua vida? A Bíblia diz lá em Gênesis 8:22, que enquanto durar a terra, não acontecerá de faltar sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Ou seja, é uma promessa de Deus. Ele falou: enquanto eu estiver segurando a terra, as sementeiras darão as suas sementes. Haverá dia e noite, frio e calor, verão e inverno. É a palavra do Senhor que vem para nos confrontar. E às vezes nós nos entristecemos porque o profeta de casa não tem honra, e nós sabemos disso, que o profeta de casa às vezes não vive o milagre. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 25, vai falar que Elias, ele foi enviado a Sarepta, e ali em Sarepta ele teve que operar um milagre para sustentar uma viúva, e Elias ele foi enviado para abençoar. Agora começa a tentar entender, são as próprias palavras do Senhor Jesus, falando para os seus discípulos. Lembre-se de Elias, ele foi enviado a Sarepta, para poder abençoar uma viúva, para poder abençoar uma pessoa. E olha só eu aonde estou, olha só como está a minha situação. E Elias disse: não coma a última semente, plante. Às vezes nós temos algo de Deus em nossas vidas, e nós queremos acabar com tudo rapidamente, e esquecemos do dia de amanhã. Qual a diferença de um rico e de um pobre? O pobre ele planta uma flor, e quando aquela flor aponta, a primeira coisa que ele faz é o quê? Cortar, para dar para alguém. Agora o rico não, quando ele planta uma flor, ele espera ela crescer, espera ela dar sementes, e ele planta em outro vaso, e ali ela começa a dar várias flores, porque ele sabe que somente aquela flor não vai suprir a sua necessidade. E às vezes nós, seres humanos, nós queremos realmente solucionar os nossos problemas do dia para a noite, e por isso a nossa visão é uma visão completamente errônea, porque nós não desfrutamos do milagre, porque nós pensamos pequeno. E nós precisamos pensar de uma forma diferenciada. Nós precisamos entender que quando Deus ele envia alguém, Ele envia para poder plantar uma provisão sobre as nossas vidas. E o Senhor, em nome de Jesus, está enviando o Espírito Santo para plantar uma grande provisão sobre a sua vida esta noite, para que você saia daqui repleto de graça, repleto de unção, repleto de autoridade, para poder viver todas as promessas de Deus sobre a sua vida, porque você é servo do Deus vivo que habita no meio do povo dele. E se você é servo de Deus, receba aquilo que Deus está entregando para você esta noite. Deus está mostrando para você que não é o momento de você se acovardar, mas é o momento que Deus ele te levantou para você prosseguir, porque existe um alvo, porque existe algo estabelecido por Deus sobre a sua vida, e Deus ele quer fazer com que você venha viver o sobrenatural. E você só vai viver o sobrenatural, você só vai viver o milagre, porque você entende que você faz parte do povo escolhido por Deus. Quem quer viver milagres aqui essa noite?
Quem quer viver milagre aqui essa noite? Como viver milagre sem fazer o que esse povo fazia? Como viver milagre se nós não sabemos passar por provações? Como viver milagres se nós levamos uma vida espiritual de qualquer jeito, a lá vão ter? Como viver milagres se nós apenas brincamos de igreja e não levamos a sério as coisas de Deus? Como viver milagre se quando a tribulação, a tormenta ou algo mal acontece, a primeira coisa que eu faço é virar as costas para Deus? Paulo, ele passou por momentos de dificuldade, mas ele não abandonou a Deus. Ele passou por momentos de grandes tribulações, e realmente ele sabia que a diferença podia acontecer na vida dele, e a diferença só poderia acontecer a partir do momento que ele realmente entregasse a Deus aquilo que Deus queria, aquilo que Deus realmente estabeleceu sobre a vida dele. E quando eu realmente entendo isso, quando eu estou olhando para as coisas que estão acontecendo à minha volta, em meio à crise que nós estamos passando já há 2 anos, essas coisas começam a sufocar, essas coisas começam a tirar a gente da unção e fazer com que nós não prosseguimos para aquilo que Deus Ele tem reservado para a sua igreja. Só que para eu viver a promoção, a provisão, para eu viver realmente a colheita, é necessário que eu venha plantar provisão, é necessário que eu venha semear, é necessário que eu venha entender que ser generoso com todos ao nosso lado vai fazer com que nós abramos o céu. E para que o céu venha se abrir na minha vida e na sua vida, não é de qualquer maneira que nós temos que buscar. Para que nós realmente venhamos viver algo maravilhoso, nós precisamos pegar as sementes que aparentemente parecem ser algo simples, algo sem valor, mas entender que no momento exato tudo vai se cumprir, porque nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. E quando eu entendo isso, eu começo a ser mais generoso, não somente com as pessoas, mas com aquilo que Deus quer estabelecer. Eu começo a ser generoso com a minha própria vida. Lá em Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desatado, quem ajuda será ajudado. Ou seja, se nós dermos aquilo que Deus Ele quer que nós venhamos dar, nós ativamos o céu. Deus Ele está apenas jogando faíscas da sua glória sobre as nossas vidas, e às vezes nós deixamos essas coisas passar tão desapercebidas, que nós perdemos a visitação, que nós perdemos aquilo que Ele quer entregar para nós. E por isso eu preciso entender que para eu viver realmente a promessa de Deus, eu preciso abençoar
para que eu seja abençoado. Eu preciso dar para que eu venha colher. Não tem como você colher algo que você não plantou. Porque se você não plantou, você não vai colher. Mas se você tem plantado a tua fé em Deus, você pode ter a certeza que você vai colher o seu milagre. Você vai viver a promessa de Deus sobre a sua vida. Você vai realmente entender que Deus, Ele tem reservado algo grandioso para aqueles que o amam. Só que para isso acontecer, não tem como você viver se você não planta. Não tem como você desfrutar de algo que não é seu. Só que quando Deus, Ele olha a intenção dos nossos corações, Ele dá semente ao que semeia. E Ele fala: filhos, semeiem. Só que às vezes nós fazemos como o seu povo. Nós olhamos para os escombros, nós olhamos para as coisas que estão destruídas, e nós falamos: aonde eu plantarei? Aonde eu colocarei esta semente? Não tem terra, a terra está infértil, não dá para plantar. Só que a atitude, ela gera milagres, porque naquele momento, depois você leia lá no Salmo 126, aquele povo, ele plantava as sementes chorando, de tristeza. Sabe por que eles tinham tristeza? Porque eles olharam aquela terra e falaram: essa terra foi Deus que nos deu. Nós fomos um dia escravos dos nossos pais no Egito, e Deus nos colocou nesta terra, uma terra que mana leite e que mana mel. Só que nós não zelamos por ela, e por não zelar nós perdemos. Por não se atentar à lei que Deus havia estabelecido, nós perdemos. Fomos levados como escravos novamente, e estamos aqui agora em meio aos escombros. A cidade foi derribada, os portões foram queimados, e agora o que fazer com esse punhado de semente? Aí um homem ousado na fé disse: vamos remover os escombros e vamos plantar. E eles falaram: mas nós não temos enxada, nós não temos ferramenta nenhuma, como nós vamos tirar esses escombros, esses entulhos? E ele falou: com as nossas próprias mãos. E eles tiraram. Aí quando chegaram no solo, o solo estava queimado. E você já viu uma semente nascer em solo queimado? Não tem como, ela não vinga, não nasce. Só que ali naquele momento eles falaram: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é um Deus de milagre, é um Deus de provisão. Eles começaram a plantar, mesmo ao solo queimado, as sementes, e as lágrimas foram descendo, porque eles começaram a relembrar as coisas que Deus fazia. E naquele momento que eles plantavam a semente, aí não havia água, porque era inverno. Só que no versículo 4 diz que as torrentes do Negueb começou a descongelar, as águas começaram a descer e começaram a molhar aquelas sementes que eles estavam plantando, e aquelas sementes se tornaram feixes de trigo que eles colheram com muita alegria. No versículo 6 diz que eles voltaram, pegaram seus feixes de trigo com muita alegria e glorificaram o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eles foram ousados em sua fé. Aqui nós vemos um homem que estava preso, que estava aprisionado, mas ele tinha a sua fé em Deus, de tal forma que ele falou: Deus vai suprir todas as minhas necessidades,
não importa se eu estou preso, não importa onde eu estiver, eu sirvo a um Deus de milagre, eu sirvo a um Deus que me visitou e que me levou para perto dele, que me quer ao seu lado. Quando eu entendo isso, eu não arredo meu pé da situação a qual eu estou vivendo, porque eu sei que eu vou vencer, eu sei que esta luta é passageira, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que Jesus está ao meu lado, eu sei que Ele não me desampara, eu sei que Ele tem a provisão para estabelecer sobre a minha vida no momento certo, porque se hoje Ele estabelecer, talvez eu perca, mas se eu esperar em Deus, no tempo certo, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na minha vida, e por isso nós precisamos aguardar em Deus. E para que tudo isso aconteça, é necessário a nossa conduta de se prostrar diante do Pai e ativar os céus ao nosso favor. Só que para que isso aconteça na sua vida, o Senhor te chamou aqui essa noite, porque Deus não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. E se você está aqui essa noite, é porque Deus, Ele quer que você realmente tenha uma atitude de ativar os céus ao seu favor. E você só vai conseguir isso através da sua oração, através da sua busca, através da sua conduta perante o Senhor. Não tem como você viver milagre se você não orar. Só que o Senhor, Ele te chamou, e Ele está esperando um posicionamento seu, porque esse posicionamento seu pode abrir os céus, ou o céu pode permanecer fechado. É você e Deus. Nós não podemos fazer nada por você, porque Deus, Ele chama cada um no secreto para poder conversar com cada um. Você sabe aquilo que você está passando, você sabe quais são as suas necessidades. Paulo estava preso, mas ele sabia o que ele precisava, ele sabia aquilo que ele queria, ele sabia que mesmo aprisionado, Deus poderia suprir todas as suas vontades. E é isso que Deus, Ele quer fazer. Ainda que você esteja aprisionado na sua alma, ainda que ao seu lado estejam acontecendo terremotos, vendavais, coisas que te machucam, se você permanecer fiel em Deus, Deus vai abrir os céus ao seu favor esta noite. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. E eu te convido a fechar os teus olhos e não ficar desatento a nada que está à sua volta. É só você e Deus. Porque quando Deus, Ele chama alguém, Ele chama para um verdadeiro propósito. Ele chama para transformar. Ele chama para poder estabelecer princípios e planos que vão além dos pensamentos que nós temos, porque os nossos pensamentos, eles são limitados, e por serem limitados, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E por isso Ele está nos mostrando que Deus quer realmente suprir cada uma de nossas necessidades. Só que para tudo isso acontecer, é necessário ter comunhão, é necessário ser ousado, é necessário ser transformado, é necessário ter um coração convertido, é necessário viver mudanças, porque as pessoas têm um ditado que diz que pau que nasce torto não se direito, mas o Senhor Jesus é carpinteiro de direito qualquer autor que possa vir na sua presença, porque Ele quer dar o rumo certo, Ele quer dar a direção certa. E se você chegou aqui esta noite todo torto, se você chegou aqui esta noite triste, se você chegou aqui esta noite angustiado, depressivo,
Senhor.